Depois, Stephen King. Apenas os mortos não têm segredos. Capítulo 21. O cara que se chamava Thumper colocou sua primeira bomba em Eastport, uma cidade de Long Island, não muito longe de Spionk, lar da cabana do tio Harry. Piada literária. Isso foi em 1996. Thumper jogou uma banana de dinamite com um timer preso nela em uma lata de lixo em frente aos banheiros do supermercado King Cullen. O timer não passava de um despertador barato, mas funcionou. A dinamite explodiu às 9 da noite, na hora que o supermercado estava fechando. 3 pessoas se machucaram, todas funcionárias da loja. 2 sofreram ferimentos superficiais, mas o terceiro cara estava saindo do banheiro masculino quando a bomba explodiu. Ele perdeu um olho e o braço direito até o cotovelo. 2 dias depois, chegou um bilhete na delegacia de polícia do condado de Suffolk. Foi datilografado em uma IBM Selectric. Dizia: "Gostaram do meu trabalho até agora? Vem mais por aí. Thumper." Thumper colocou 19 bombas antes de conseguir matar uma pessoa. 19, exclamou Liz. E ele bem que estava tentando. Ele as colocou nos 5 distritos e 2 em Nova Jersey, em Jersey City e Fort Lee por garantia. Sempre dinamite e de fabricação canadense. Mas o placar de feridos era alto. Estava perto de 50 quando ele finalmente matou o homem que pegou o telefone público errado na Avenida Lexington. Cada cabum era seguido de um bilhete pela polícia responsável pela área onde o dito cabum aconteceu. E os bilhetes eram sempre iguais. Gostaram do meu trabalho até agora? Vem mais por aí. Thumper. Antes de Richard Scalise, o nome do homem do telefone público, um longo período se passava entre cada explosão. As 2 mais próximas tiveram 6 semanas de intervalo. O maior de todos foi perto de 1 ano. Mas depois de Scalise, Thumper acelerou. As bombas ficaram maiores e os timers mais sofisticados. 19 explosões entre 1996 e 2009. 20 contando a do telefone público. Entre 2010 e o belo dia de maio de 2013, em que Liz voltou para a minha vida, ele explodiu mais 10, ferindo 20 e matando 3. Àquela altura, Thumper não era só uma lenda urbana, nem só o assunto principal do NY1. Ele estava famoso no país todo. Ele era bom em evitar câmeras de segurança, e as que não dava para evitar só mostravam um cara de casaco, óculos escuros e um boné dos Yankees bem enfiado na cabeça. Ele mantinha a cabeça baixa. Tinha um pouco de cabelo branco aparecendo nas laterais e na parte de trás do boné, mas podia ser de uma peruca. Ao longo dos 17 anos do seu reinado de terror, 3 forças-tarefa diferentes foram organizadas para pegá-lo. A primeira foi desfeita durante um intervalo longo no reinado, quando a polícia supôs que ele tinha terminado. A segunda acabou depois de uma grande reorganização na polícia. A terceira começou em 2011, quando ficou claro que Thumper estava em velocidade máxima. Liz não me contou isso tudo a caminho do Central Park. Eu descobri depois, assim como várias outras coisas. Finalmente, 2 dias antes, fizeram a descoberta que estavam esperando sobre o caso. O filho de Sam foi pego por causa de uma multa de estacionamento irregular. Ted Bundy foi pego porque esqueceu de acender os faróis. Thumper, cujo verdadeiro nome era Kenneth Alan Terriot, foi pego porque um zelador de prédio teve um pequeno acidente no dia da coleta de lixo. Ele estava empurrando um carrinho cheio de latas de lixo por uma viela até o ponto de coleta na esquina. Ele passou em um buraco e uma das latas de lixo virou. Quando foi limpar a sujeira, ele encontrou um emaranhado de fios e um pedaço de papel amarelo com a palavra Canaco impressa. Talvez ele não tivesse chamado a polícia se isso fosse tudo, mas não era. Preso a um dos fios,
havia um detonador Dyno Nobel. Nós chegamos ao Central Park e paramos junto a alguns carros comuns de polícia. Outra coisa que descobri depois é que o Central Park tem distrito próprio, o 22º. Liz botou a plaquinha de policial no painel e seguimos pela 86th Street por um tempo antes de entrarmos em um caminho que levava ao monumento a Alexander Hamilton. Isso eu não descobri depois. Eu só li a porra do letreiro. Ou placa, tanto faz. O zelador tirou uma foto dos fios, do pedaço de papel e do detonador com celular, mas a força-tarefa só recebeu no dia seguinte. Ontem. Certo, assim que vimos, soubemos que era o nosso cara. Claro, por causa do detonador. Mas não é só isso. Sabe o pedaço de papel? Canaco é uma empresa canadense que fabrica dinamite. Nós pegamos uma lista de todos os moradores do prédio e eliminamos a maioria sem nenhum trabalho de campo, porque nós sabíamos que estávamos procurando um homem, provavelmente solteiro, provavelmente branco. Só havia 6 moradores que preenchiam todos esses requisitos, e só um cara que já tinha trabalhado no Canadá. Vocês procuraram no Google, né? Eu estava ficando interessado. Isso mesmo. Dentre outras coisas, descobrimos que Kenneth Theriot tem dupla cidadania, americana e canadense. Ele teve vários tipos de emprego em construção lá no Norte Gelado, além de ter trabalhado em locais de fraturamento hidráulico e de xisto betuminoso. Ele era o Tamper, tinha que ser. Dei só uma olhada rápida em Alexander Hamilton, o suficiente para ler a placa e reparar na calça engraçada. Liz estava me segurando pela mão, me levando para um caminho um pouco depois da estátua. Estava me puxando, na verdade. Nós entramos com uma equipe da SWAT, mas o apartamento estava vazio. Bom, não vazio. As coisas dele estavam lá, mas ele não. O zelador não guardou sua grande descoberta para si, infelizmente, apesar de ter recebido instruções para isso. Ele falou com alguns moradores e a notícia se espalhou. Uma das coisas que encontramos no apartamento dele foi uma IBM Selectric. É uma máquina de escrever? Ela assentiu. Essas belezinhas vinham com tipos diferentes para fontes diferentes. A da máquina batia com os bilhetes de Tamper. Antes de chegarmos no caminho e no banco que não estava lá, preciso contar outras coisas que descobri depois. Ela estava contando a verdade quando disse que Theriot acabou fazendo merda, mas ficava dizendo nós. Nós isso e nós aquilo, mas Liz não estava na força-tarefa do Tamper. Ela tinha sido parte da segunda, a que terminou com a reorganização do departamento quando todos estavam correndo de um lado para o outro como galinhas sem cabeças. Mas em 2013, a única coisa que Liz ainda tinha na polícia de Nova York era um dedinho, e só porque os policiais têm um sindicato foda. O resto dela já estava quase no olho da rua. A divisão de assuntos internos estava rodeando como um bando de abutres em volta da carniça. E no dia em que ela me buscou na escola, ela não seria colocada nem em uma força-tarefa dedicada a pegar gente que joga lixo no chão. Ela precisava de um milagre, e eu deveria ser este milagre. Hoje, todos os policiais dos distritos já estavam com o nome e a descrição de Kenneth Theriot. Todas as saídas da cidade estavam sendo monitoradas por olhos humanos e por câmeras. E como sei que você sabe, são muitas câmeras. Pegar esse cara morto ou vivo virou nossa maior prioridade, porque estávamos com medo de que ele decidisse acabar com tudo em algum tipo de explosão gloriosa. Talvez com uma bomba na frente das Saks, da Quinta Avenida ou na estação Grand Central. Só que ele nos fez um favor. Ela parou e apontou para um lugar na lateral do caminho. Reparei que a grama estava amassada, como se muita gente tivesse ficado parada ali. Ele veio para o parque, se sentou em um banco e estourou o cérebro com uma Ruger calibre 45. Olhei para o local impressionado. O banco está no laboratório forense da polícia de Nova York, em Jamaica. Mas foi aqui que ele se matou.
E a grande pergunta é a seguinte: você o vê? Ele está aqui? Olhei ao redor. Eu não tinha ideia de como Kenneth Alan Terriot era, mas se ele tinha estourado os miolos, eu não achava que ele passaria despercebido. Vi alguns garotos jogando um frisbee para o cachorro pegar. O cachorro estava sem coleira, o que não era permitido no Central Park. Vi duas mulheres correndo, dois skatistas e dois caras idosos lendo o jornal mais para frente. Mas não vi ninguém com um buraco na cabeça e falei isso para ela. Porra, disse Liz. Bom, tudo bem. Nós temos mais 2 chances, pelo menos na minha opinião. Ele trabalhou no Hospital City of Angels, na 7th Street. Uma mudança radical da época que trabalhou com construção, mas ele já estava na casa dos 70 anos. Tem também o prédio onde ele mora, que fica no Queens. O que você acha, campeão? Acho que quero ir para casa. Ele pode estar em qualquer lugar. É mesmo? Você não disse que eles ficam em lugares onde passaram um tempo quando estavam vivos? Antes de, sei lá, se apagarem de vez? Eu não conseguia lembrar se tinha dito isso para ela exatamente, mas era verdade. Mesmo assim, eu estava me sentindo cada vez mais como Ramona Scheinberg, sequestrado, em outras palavras. Para quê? Ele está morto, né? Caso encerrado. Não exatamente. Ela se inclinou para me encarar. Não precisou se inclinar muito em 2013, porque eu estava ficando mais alto. Nem perto do 1,82 m que tenho agora, mas alguns centímetros. Tinha um bilhete preso na jaqueta dele. Dizia: tem mais uma, e das grandes. Fodam-se. Vejo vocês no inferno. Estava assinado Tamper. Bom, isso mudava as coisas de perspectiva. Capítulo 22. Nós fomos primeiro ao City of Angels, porque era mais perto. Não tinha nenhum cara com um buraco na cabeça na frente, só alguns fumantes. Então passamos pela entrada da sala de emergência. Tinha muita gente sentada lá, e um cara tinha um sangramento na cabeça. O ferimento me pareceu mais uma laceração do que um buraco de bala. E ele era mais jovem do que Liz disse que Kenneth Terriot era. Mas perguntei a Liz se ela ouvia, só para ter certeza. Ela disse que via. Nós fomos até a recepção, onde Liz mostrou o distintivo e se identificou como detetive da polícia de Nova York. Ela perguntou se havia uma sala onde os funcionários guardavam as coisas e trocavam de roupa para trabalhar. A mulher da recepção disse que sim, mas que os outros policiais já tinham estado lá e levado tudo do armário de Terriot. Liz perguntou se eles ainda estavam lá dentro, e a mulher disse que não, que os últimos tinham ido embora horas antes. Eu gostaria de dar uma olhada rápida mesmo assim, disse Liz. Me diga como eu chego lá. A moça disse para pegarmos o elevador até o subsolo B e virarmos à direita. Em seguida, sorriu para mim e disse: veio ajudar a mamãe na investigação hoje, rapazinho? Pensei em dizer, bom, ela nem é minha mãe, mas acho que estou ajudando, porque ela espera que se o Sr. Terriot ainda estiver aqui, eu consiga ver. Claro que não era uma boa ideia, então fiquei quieto. Liz não. Ela explicou que a enfermeira da escola achou que eu estava com mononucleose e que aquilo era uma oportunidade de eu ser examinado e visitar o local de trabalho de Terriot ao mesmo tempo. 2 coelhos com uma cajadada só. Seria melhor você ser atendido pelo seu médico, disse a moça da recepção. Está uma loucura aqui hoje. Vocês vão esperar horas. Acho que é melhor mesmo, concordou Liz. Pensei no quanto aquilo pareceu natural e como ela mentia bem. Não consegui decidir se senti nojo ou admiração. Acho que um pouco das duas coisas. A moça da recepção se inclinou para a frente. Fiquei fascinado pela forma com que os peitos enormes empurravam os papéis para a frente. Fez com que eu pensasse em um barco quebra-gelo que eu tinha visto em um filme. Ela baixou a voz.
Todo mundo fica chocado, vou te dizer. Ken era o funcionário mais velho e também o mais gentil. Trabalhador, sempre querendo agradar. Se alguém pedisse para ele fazer alguma coisa, ele sempre fazia feliz. E com um sorriso. E pensar que a gente estava trabalhando com um assassino. Sabe o que isso prova? Liz balançou a cabeça, impaciente para seguirmos logo em frente. Que a gente nunca sabe, disse a moça da recepção. Ela falou como alguém compartilhando uma grande verdade. A gente nunca sabe mesmo. Ele disfarçava muito bem mesmo, disse Liz, e eu pensei, um mentiroso sempre conhece outro. No elevador perguntei, se você é da força-tarefa, por que não está com a força-tarefa? Não seja burro, campeão. Você acha que eu podia te levar até a força-tarefa? Ter que inventar uma história sobre você na recepção já foi bem ruim. O elevador parou. Se alguém perguntar sobre você, lembra porque está aqui. Mononucleose. Isso mesmo. Mas não tinha ninguém para perguntar. A sala dos funcionários estava vazia. Tinha uma fita amarela com as palavras "Investigação policial, não entre" na porta. Liz e eu passamos por baixo, ela segurando a minha mão. Havia bancos, algumas cadeiras e uns 20 e poucos armários. E também uma geladeira, um micro-ondas e um forno elétrico. Havia uma caixa aberta de pop-tarts perto do forno elétrico. E pensei que não seria ruim comer um pop-tart naquela hora. Mas não havia sinal de Kenneth Terriot. Os armários tinham nomes grudados com fita adesiva. Liz abriu o do Terriot, usando um lenço por causa do resto de pó para identificar digitais. Ela mexeu devagar, como se esperasse que ele estivesse escondido dentro, como um bicho-papão no armário de uma criança. Terriot era uma espécie de bicho-papão, mas não estava lá dentro. Estava vazio. A polícia levou tudo. Liz disse porra de novo. Olhei meu celular para ver a hora. Eram 3h20. Eu sei, disse ela. Seus ombros estavam murchos, e embora eu me ressentisse da forma como ela me pegou e me levou para onde queria, não consegui não sentir certa pena dela. Lembrei-me do Sr. Thomas, dizendo que minha mãe parecia mais velha, e agora eu achava que a amiga da minha mãe parecia mais velha também, mais magra. E eu também tinha que admitir que sentia certa admiração, porque ela estava tentando fazer a coisa certa e salvar vidas. Ela era tipo heroína de um filme. A loba solitária que quer resolver o caso sozinha. Talvez ela se importasse com as pessoas inocentes que poderiam ser vaporizadas com a última bomba do Tamper. Provavelmente se importava mesmo. Mas sei agora que ela estava mais preocupada em salvar o emprego. Não gosto de pensar que era a preocupação principal dela. Mas à luz dos acontecimentos de depois, e vou chegar nisso, tenho que pensar que era. Tudo bem, mais uma tentativa. E para de olhar para esse celular idiota, campeão. Sei que horas são, e por mais problema que você tenha, se eu não te levar para casa antes da hora de sua mãe chegar, meu problema vai ser maior. Ela deve sair com a Bárbara para beber alguma coisa antes de ir para casa mesmo. A Bárbara trabalha na agência agora. Não sei bem por que falei isso. Porque eu também queria salvar vidas inocentes, acho. Se bem que isso me parecia um tanto teórico para mim. Porque eu não achava que nós fôssemos encontrar Kenneth Terriot. Acho que foi porque Liz parecia tão desanimada, tão encurralada. Que golpe de sorte, disse ela. Só precisamos de mais um agora. Capítulo 23. O Frederick Arms tinha 12 ou 14 andares e era feito de tijolos cinzentos com barras nas janelas nos apartamentos do primeiro e do segundo andar. Para um garoto que cresceu num palácio na Parque, parecia mais a prisão de um sonho de liberdade do que um prédio de apartamentos. E Lee soube na mesma hora que não poderíamos entrar no prédio e menos ainda no apartamento de Kenneth Terriot. O local estava infestado de policiais. Os curiosos estavam parados no meio da rua, tão perto dos cavaletes da polícia quanto dava,
tirando fotos. As vans dos canais de televisão estavam estacionadas dos dois lados do quarteirão com as antenas no teto e cabos serpenteando para todos os lados. Havia até um helicóptero do Channel 4 no ar. Olha, falei, Stacey Ann Conway. Ela é do NY1. Pergunta se eu ligo para isso, disse Liz. Eu não perguntei. Tivemos sorte de não dar de cara com os repórteres no Central Park e no City of Angels, e me dei conta de que o único motivo para isso era que estavam todos ali. Olhei para Liz e vi uma lágrima escorrendo por uma bochecha dela. Talvez a gente possa ir ao enterro dele. Pode ser que ele esteja lá. É provável que ele seja cremado, em particular por conta da cidade. Sem parentes. Ele viveu mais do que todos. Vou te levar para casa, campeão. Desculpa por te arrastar até aqui. Tudo bem, falei, e dei uma tapinha na mão dela. Eu sabia que a minha mãe não ia gostar de eu fazer isso, mas minha mãe não estava lá. Liz deu meia volta e seguiu na direção da ponte de Queensboro, a um quarteirão de Frederick Arms. Olhei para o mercadinho e falei, ah, meu Deus, ali está ele. Ela virou o rosto para mim com os olhos arregalados. Tem certeza? Tem certeza, Jamie? Eu me inclinei para a frente e vomitei entre os tênis. Essa foi toda a resposta de que ela precisou. Capítulo 24. Não sei dizer se ele estava tão ruim quanto o cara do Central Park. Aquilo tinha sido muito tempo antes. Talvez ele estivesse pior. Depois que você vê o que pode acontecer com um corpo humano que sofreu um ato de violência, um acidente, um suicídio, um assassinato, talvez não importe mais. Kenneth Terriot, também conhecido como Thumper, estava péssimo. Ok? Péssimo de verdade. Havia banco dos dois lados do mercado, para as pessoas poderem comer as coisas que compravam lá dentro, acho. Terriot estava sentada em um deles, com as mãos nas coxas da calça caque. As pessoas estavam passando, indo para os seus destinos. Um garoto negro com um skate embaixo do braço entrou no mercado. Uma mulher saiu com um copo de papel cheio de café soltando fumaça. Nenhum dos dois olhou para o banco onde Terriot estava sentado. Ele devia ser destro, porque aquele lado da cabeça dele não estava tão ruim. Havia um buraco na têmpora do tamanho de uma moeda de 10 centavos, talvez um pouco menor, cercado de uma coroa preta que era um hematoma ou pólvora. Provavelmente pólvora. Duvido que o corpo dele tenha tido tempo de acumular sangue no local para formar um hematoma. O verdadeiro dano estava do lado esquerdo, por onde a bala tinha saído. O buraco daquele lado era quase do tamanho de um prato de sobremesa e estava cercado de pontas irregulares de osso. A carne da cabeça estava inchada, como se ele tivesse uma infecção gigante. O olho esquerdo tinha sido empurrado para o lado e saltava da órbita. O pior de tudo era que tinha uma coisa cinza escorrendo pela bochecha. Era o cérebro dele. Não para, falei. Segue em frente. O cheiro de vômito estava forte no meu nariz e o gosto ainda estava na minha boca, grudento. Por favor, Liz, eu não consigo. Ela parou em frente ao hidrante perto do fim do quarteirão. Você precisa fazer isso. E eu também preciso. Desculpa, campeão, mas nós temos que saber. Segura a onda aí para as pessoas não olharem para nós e acharem que estou abusando de você. Mas está, pensei. E você não vai parar enquanto não conseguir o que quer. O gosto na minha boca era do ravioli que eu tinha comido no refeitório da escola. Assim que percebi isso, abri a porta. Me inclinei e vomitei mais um pouco. Como no dia do homem do Central Park, quando não cheguei a ir à festa da Lily no chiquérrimo Wave Hill. Aquele era um déjà vu de que eu não precisava. Campeão? Campeão? Eu me virei para ela e ela estava me oferecendo um bolinho de Kleenex. Me mostre uma mulher sem lenço de papel na bolsa e eu te mostro que isso não existe.
Limpa a boca e sai do carro. Tenta parecer normal. Vamos fazer logo isso. Eu entendi o que ela queria dizer. Nós não íamos embora enquanto ela não tivesse o que queria. Seja homem, pensei. Eu consigo fazer isso. Tenho que fazer, porque tem vidas em jogo. Eu limpei a boca e saí do carro. Liz botou o papelzinho no painel, a versão policial da carta, saída livre da prisão, e foi até onde eu estava na calçada, olhando dentro de uma lavanderia automática onde uma mulher estava dobrando roupas. Não era uma visão interessante, mas pelo menos me impediu de olhar para o homem dilacerado na rua. Ao menos por aquele momento. Em pouco tempo, eu teria que fazer isso. Pior ainda, Deus, eu teria que falar com ele. Isso se ele conseguisse falar. Eu estiquei a mão sem pensar. 13 anos provavelmente era velho demais para andar de mãos dadas com uma mulher que as pessoas suporiam que era minha mãe. Se parassem para pensar sobre nós. Mas quando ela segurou a minha mão, fiquei aliviado. Aliviado pra caramba. Nós fomos na direção da loja. Eu queria que tivéssemos quilômetros para andar, mas era só meio quarteirão. Onde ele está exatamente? Ela perguntou em voz baixa. Arrisquei um olhar para ter certeza de que ele não tinha se movido. Não, ele ainda estava no banco. E agora eu podia olhar diretamente para a cratera que já tinha sido o lar dos pensamentos dele. A orelha ainda estava no lugar, mas estava torta. E me lembrei de repente do senhor Cabeça de Batata, que eu tinha aos 4 ou 5 anos. Meu estômago se contraiu de novo. Segura a onda, campeão. Não me chama mais disso, consegui dizer. Eu odeio. Registrado. Onde ele está? Sentado no banco. Deste lado da porta ou deste lado sim? Eu estava olhando para ele de novo. Estávamos tão perto agora que não dava para não olhar. E vi uma coisa interessante. Um homem saiu do mercado com um jornal debaixo do braço e um cachorro-quente na mão. O cachorro-quente estava em um daqueles sacos de papel alumínio que servem para que fiquem quentes. Quem acredita nisso também acredita que a lua é feita de queijo. Ele ia se sentar no outro banco. Já estava tirando o cachorro-quente do saco. Mas parou, olhou para mim e para Liz ou para o outro banco e seguiu pelo quarteirão para comer em outro lugar. Ele não viu Terriot. Teria corrido se tivesse visto, provavelmente gritando. Mas acho que ele sentiu. Não, eu não só acho, eu sei. Eu queria ter prestado mais atenção na ocasião, mas eu estava chateado. Como sei que você vai entender? Se não entender, você é idiota. Terriot virou a cabeça. Foi um alívio porque o movimento escondeu boa parte do ferimento de saída da bala. Não foi um alívio porque o rosto dele estava normal de um lado e todo inchado e deformado do outro, como aquele duas caras dos quadrinhos do Batman. O pior de tudo foi que ele olhou para mim. Eu os vejo e ele sabe que eu os vejo. Sempre foi assim. Pergunta onde está a bomba, disse Liz. Ela estava falando com o canto da boca, como um espião de filme de comédia. Uma mulher com um bebê e um canguru surgiu na calçada. Ela me olhou com desconfiança, talvez porque eu parecesse estranho ou porque estava com cheiro de vômito. Talvez as duas coisas. Eu tinha passado do ponto de me importar. Só queria fazer o que Liz Dutton me levou lá para fazer e pular fora. Esperei até a mulher com o bebê entrar na loja. Onde está a bomba, senhor Terriot? A última bomba. Ele não respondeu de primeira e eu estava pensando, beleza. Ele estourou os miolos. Está aqui, mas não consegue falar e fim. Mas aí ele falou. As palavras não combinaram exatamente com os movimentos da boca e me ocorreu que ele estava falando de outro lugar. Era como se fosse um delay de tempo, direto do inferno. Isso me deixou cagando de medo. Se eu soubesse que foi nessa hora que uma coisa horrível surgiu nele e tomou controle, teria sido bem pior. Mas eu sei? Tenho certeza?
Não, mas quase. Não quero te contar. Isso me deixou tão surpreso que fiquei sem palavras. Eu nunca tinha recebido uma resposta assim de uma pessoa morta. Era verdade que minha experiência era limitada, mas até aquele momento eu teria dito que eles tinham que falar a verdade sempre. O que ele disse? Perguntou Liz, ainda falando com o canto da boca. Eu a ignorei e falei com Terriot de novo. Como não tinha ninguém por perto, eu falei mais alto, anunciando cada palavra da forma como fazia para uma pessoa surda ou que entendia só o inglês muito básico. Onde está a última bomba? Eu também teria dito que os mortos não sentem dor, que já passaram disso. E Terriot não parecia estar sofrendo do ferimento cataclísmico auto-infligido na cabeça. Mas agora o rosto meio inchado se contorceu, como se eu estivesse queimando ou enfiando uma faca na barriga em vez de só fazendo uma pergunta. Eu não quero contar. O que ele... Liz começou a falar de novo, mas a mulher com o bebê saiu nessa hora. Ela estava segurando um bilhete da loteria. O bebê no canguru estava com um pedaço de Kit Kat sujando o rosto todo. Mas ele olhou para o banco onde Terriot estava sentado e começou a chorar. A mãe devia achar que o filho tinha olhado para mim, porque me olhou de novo com uma mega desconfiança e saiu andando mais rápido. Campeão, quer dizer, Jamie. Cala a boca, falei. E em seguida, porque minha mãe me odiaria por falar com qualquer adulto assim, por favor. Olhei de novo para Terriot. A careta de dor dele fez o rosto destruído ficar mais destruído do que nunca. E na mesma hora decidi que não me importava. Ele tinha ferido tanta gente que dava para encher uma ala de hospital. Tinha matado gente. E se o bilhete que ele tinha prendido no casaco não era mentira, tinha morrido tentando matar ainda mais. Concluí que eu queria que ele estivesse sofrendo. Onde está, seu filho da puta? Ele fechou as mãos na frente da barriga, inclinando como se estivesse com cólica intestinal, e gemeu. Mas cedeu. No King Cullen, no supermercado King Cullen da Eastport. Por quê? Pareceu certo terminar onde eu tinha começado, disse ele, e desenhou um círculo no ar com o dedo, para completar o círculo. Não, por que você fez isso? Por que botou as bombas? Ele sorriu. E sabe o jeito como o sorriso contraiu o lado inchado da cara dele? Eu ainda vejo e nunca vou conseguir desver. Porque sim. Porque sim o quê? Porque eu tive vontade, disse ele. Capítulo 25. Quando contei a Liz tudo o que Terriot tinha dito, ela ficou empolgada e mais nada. Eu entendia. Não foi ela que teve que olhar para um homem que tinha estourado quase o lado inteiro da cabeça. Ela me disse que tinha que entrar no mercado para comprar uma coisa. Você vai me deixar aqui com ele? Não, volta pela rua. Espera junto do carro. Só vai levar 1 minuto. Terriot estava sentada ali me olhando com o olho que estava mais ou menos regular e com o olho que estava todo esticado. Eu senti o olhar dele. Fez com que eu me lembrasse da vez que fui a um acampamento e peguei pulga e tive que usar shampoo especial fedorento umas 5 vezes até elas terem sumido todas. Nenhum shampoo ia resolver a sensação que Terriot provocou em mim. Só ir para longe dele faria isso. Então fiz o que Liz mandou. Andei até a lavanderia e olhei para a mulher lá dentro, ainda dobrando roupas. Ela me viu e acenou. Isso trouxe de volta à mente a garotinha com um buraco na garganta e o jeito como ela acenou para mim. E por um momento horrível, achei que a mulher da lavanderia também estava morta. Só que uma pessoa morta não estaria dobrando roupas. Só ficaria parada. Ou sentada, como Terriot. Por isso, acenei de volta para ela. E até tentei sorrir. Em seguida, me virei de volta para a loja. Falei para mim mesmo que era para ver se a Liz estava vindo, mas não foi por isso.
Eu queria ver se Terry-O ainda estava me olhando. E estava. Ele levantou a mão com a palma para cima, 3 dedos dobrados sobre a palma, um dedo apontando. Ele o dobrou 1 e 2 vezes, lentamente. Vem aqui, garoto. Eu voltei andando, as pernas parecendo se mover por vontade própria. Eu não queria, mas parecia que não conseguia evitar. Ela não liga para você, disse Kenneth Terry-O. Nem um pouco, nem um tiquinho. Ela está te usando, garoto. Foda-se, nós vamos salvar vidas. Não tinha ninguém passando, mas se tivesse, ele ou ela não teria me ouvido. Ele tinha roubado minha voz e só deixado um sussurro. Ela só quer salvar o emprego. Você não sabe, você não passa de um psicopata qualquer. Ainda só um sussurro, e senti que estava quase mijando na calça. Ele não disse nada, só sorriu. Essa foi a resposta. Liz saiu. Ela estava com uma daquelas sacolas plásticas vagabundas que davam nos mercados na época. Ela olhou para o banco, onde o homem deformado que ela não conseguia ver estava sentado, e para mim. O que você está fazendo aqui, Jamie? Eu falei para você ir para o carro. Antes que eu pudesse responder, com rapidez e severidade, como se eu fosse um criminoso em um programa policial, na sala de interrogatório, ele falou mais alguma coisa? Só que você só quer salvar seu emprego. Pensei em dizer, mas acho que eu já sabia disso. Não. Quero ir para casa, Liz. Nós já vamos. Já vamos. Assim que eu fizer mais uma coisa. 2, na verdade. Também tenho que limpar uma sujeira do meu carro. Ela passou o braço nos meus ombros, como uma boa mãe faria, e me levou andando até a lavanderia. Eu teria acenado para a moça dobrando roupas de novo, mas ela estava de costas. Eu armei uma coisa. Não achei que fosse ter a oportunidade de usar, mas graças a você... Quando chegamos no carro, ela tirou o celular de flip da sacola. Ainda estava na embalagem. Eu encostei na vitrine de um sapateiro e a vi mexer até conseguir ligar. Eram 4h15. Se minha mãe fosse beber com a Bárbara, nós ainda poderíamos chegar antes de ela voltar. Mas será que eu conseguiria guardar as aventuras da tarde só para mim? Eu não sabia, e naquele momento não pareceu importante. Eu queria que Liz tivesse pelo menos levado o carro até depois da esquina. Achava que ela podia muito bem continuar sentindo o cheiro do meu vômito por mais um tempo depois do que fiz por ela. Mas ela estava animada demais. Além do mais, tinha a bomba a considerar. Pensei em todos os filmes que tinha visto em que o relógio estava fazendo a contagem regressiva e o herói estava pensando se deve cortar o fio vermelho ou azul. Agora ela estava ligando. Colton? Sim, sou eu. Cala a boca e escuta. Está na hora de agir. Você me deve um favor grande. E é agora que eu vou cobrar. Vou te dizer exatamente o que dizer. Grava aí. Eu falei cala a boca. Ela falou com tanta maldade na voz que dei um passo para trás. Eu nunca tinha ouvido Liz falar assim e percebi que a estava vendo pela primeira vez em sua outra vida, a vida policial, na qual ela lidava com filhos da puta trapaceiros o tempo todo. Grava, depois escreve e me liga de volta. Faça isso agora mesmo. Ela esperou. Dei uma olhada na direção da loja. Os 2 bancos estavam vazios. Isso devia ter sido um alívio, mas não me senti aliviado. Está pronto? Tudo bem. Liz fechou os olhos e isolou tudo, menos o que ela queria dizer. Ela falou lenta e cuidadosamente. Se quem Terry-O era mesmo Tamper, vou interromper aí e dizer que quero gravar. Você espera até eu dizer. Tudo bem, começa de novo. Entendeu? Ela escutou até Colton, quem quer que fosse, dizer que tinha entendido. Você diz, se quem Terry-O era mesmo Tamper, ele vivia falando em terminar onde tinha começado. Estou ligando porque a gente conversou em 2008. Eu guardei seu cartão. Anotou isso?
Outra pausa. Liz assentiu. Que bom. Vou perguntar quem é e você desliga. Desliga na mesma hora. O tempo é essencial. Se você fizer merda, vou te foder de vez. Você sabe que eu posso fazer isso. Ela encerrou a ligação. Andou de um lado para o outro da calçada. Dei outra olhada na direção dos bancos. Vazios. Talvez Thériault, o que quer que tivesse restado dele, estivesse indo para casa, para ver como estava a cena no bom e velho Frederick Arms. A batida de Rumor Has Hit soou no bolso do blazer da Liz. Ela pegou o celular, que era o dela mesma, e atendeu. Ouviu e disse: Espera, quero gravar isso. Ela começou a gravar e falou: Tudo bem, começa de novo. Quando o roteiro todo foi executado, ela encerrou a ligação e guardou o celular. Não é tão sólido quanto eu gostaria, mas alguém vai ligar? Provavelmente não, depois que encontrarem a bomba, falei. Liz levou um pequeno susto e percebi que ela estava falando sozinha. Agora que eu tinha feito o que ela queria, eu não passava de um estorvo. Ela tinha um rolo de toalhas de papel e uma lata de aromatizador de ambientes na bolsa. Ela limpou meu vômito, jogou no bueiro, a multa para jogar lixo no chão é de $100, descobri depois, e borrifou o carro com uma coisa que tinha cheiro de flores. Entra, disse ela. Eu estava de costas para não ter que olhar para o que restava do meu ravioli do almoço. No que dizia respeito a limpar a sujeira, eu achava que ela me devia aquilo. Mas quando me virei para entrar no carro, vi Kenneth Thériault parado junto ao porta-malas. Tão perto que dava para esticar a mão e tocar em mim, e ainda sorrindo. Eu poderia ter gritado, mas quando o vi, eu estava entre uma respiração e outra, e meu peito não conseguiu se expandir para a inspiração seguinte. Foi como se todos os meus músculos tivessem ficado dormentes. A gente se vê, disse Thériault. O sorriso se alargou e vi um pedaço de sangue coagulado entre os dentes e a bochecha. Campeão!